Não tem como a gente falar de bolsa de valores sem falar de empresas. Sim. Né? Porque a gente, no momento, para fazer um bom investimento, você tem que escolher essas empresas e saber, né, estrategicamente como elas estão se posicionando, que tipo de investimentos elas estão fazendo, né, como é que estão, o resultado delas está melhorando ou está piorando, existe alguma tecnologia que está vindo aí para substituir. Tudo isso o investidor ele tem que ficar atento para poder escolher a qual empresa ele vai se associar, né? Qual ação ele vai comprar, porque quando você compra uma ação, de fato você está se tornando um sócio daquele negócio. Né? Então não tem como a gente dissociar esse assunto de empresas. E é aí que acho que faz muito sentido ter um especialista que possa ter esse olhar diferente, porque isso é um contexto socioeconômico-cultural de um povo, né? Sim. Então, não adianta hoje você olhar para um noticiário que muitas vezes não fala exatamente o que é, né? A mídia tem disso também, em alguns momentos a gente vê que o que está anunciado não tem a clareza e a limpidez do assunto, né? Então, isso é muito importante, ter uma empresa, ter um aplicativo, ter alguém que cuide disso, mas com um olhar neutro, que olhe para isso e, assim, quais os riscos de fato que as empresas hoje podem gerar para um investimento. Isso tem a ver com o contexto político, é direita, é esquerda, é centro, contextos mundial, mundiais. Dólar interfere muito em alguns negócios. Então, assim, ter alguém especialista, claro que quem puder, né, e tiver interesse também em se especializar, eu acho que faz todo sentido, mas para uma pessoa que vai dividir o tempo dela e ela quer começar nesse meio, ter um apoio, suporte, um aplicativo que faça isso de forma totalmente fácil, né? Sem nenhuma dificuldade para apoiar, é o que as pessoas precisam, de fato. Né? O nosso objetivo é sempre dar autonomia para que a pessoa cada vez mais consiga tomar suas próprias decisões de investimentos. Muito comum quando você vai conversar com uma pessoa, ela sabe que a gente está nesse meio de investimento, ela vem conversar comigo, aí ela fala, olha, eu fui enganado por uma determinada pessoa que falou, me deu uma dica errada ou me fez colocar dinheiro no lugar errado. Então, assim, é muito, muito comum, muito mais do que a gente imagina. E isso afasta muitas vezes a pessoa do caminho do bom investimento. Por isso, o que a gente traz dentro da nossa aplicação são ferramentas que dê autonomia cada vez mais. A gente direciona e mais dá autonomia para que essas pessoas tenham informação para tomar suas próprias decisões. Sim. Até porque assim você está treinando, né? Você está habilitando a E a gente tem uma área de treinamento dentro do nosso aplicativo. Nós temos uma área que a gente chama de academia de dividendos, que lá é para você fortalecer o cérebro, né, e os seus dividendos. E lá dentro a gente tem um ambiente que simula um ambiente de bolsa com informações reais, mas que a gente tem uma moeda virtual nossa lá dentro, que você recebe ao início 10 mil moedas virtuais, que equivalem a 10 mil reais, e você pode começar a fazer seus investimentos com essa moeda e entender o funcionamento, como é que funciona a bolsa. Eu coloquei esse dinheiro agora, meu dinheiro aumentou ou caiu amanhã? Você consegue ver a oscilação desse dinheiro sem ter que colocar o seu dinheiro imediatamente. Você está começando agora. Então, é melhor você ter um ambiente controlado para ver o funcionamento e depois você ir aos poucos colocando o seu dinheiro nesse ambiente que você já com algum conhecimento. Performou, né? Mesmo que não na realidade, mas performou, sabe mais ou menos como vai ser o caminho, né? E a gente tem alguns quizzes lá dentro. Né, e a gente tem alguns quizzes lá dentro que a pessoa que ainda está começando começa a entender, então ela vai responder um questionário para entender sobre um determinado assunto, por exemplo, sobre dividendos, né, que é onde a gente é especialista. O que ela conhece sobre dividendos, aquilo que ela não conhece, tem um conteúdo complementar, um vídeo ou um texto complementar para ela se aprofundar um pouco mais naquele assunto. Então, a gente se preocupa desde o investidor iniciante até aquele que já precisa consolidar a carteira dele num só lugar, porque a gente consolida todas. Porque hoje, para você fazer investimento na bolsa, você precisa ter conta aberta em uma corretora de valores.
valores. Sim. E existem várias opções hoje, desde opções gratuitas até corretoras que elas te cobram por um valor de corretagem, mas te oferecem uma assessoria de investimentos, tal, e aí vai muito do seu perfil e do seu grau de conhecimento. Então, você pode abrir em várias. Você não tem limite, você pode abrir quantas contas você quiser. Só que hoje, para você gerenciar, você tem que entrar em cada home broker de cada uma delas e a gente faz essa consolidação para quem já tem essa quantidade. Ele consegue visualizar isso tudo num lugar só. É um mapa. A gente tem um consolidador. É como se você tivesse todos os seus investimentos num único local. Então, a gente tem desde aquela pessoa que está começando e quer aprender, até aquela pessoa que já investe bastante, tem contas em várias corretoras e precisa consolidar suas informações num só lugar. Por isso é a única do Brasil, né? Que faz tudo isso. A antecipação de dividendos, que é o nosso principal produto aí, né? Que é a nossa exclusividade. Porque aí o dividendo, né? O que ele é? Um pedaço do lucro que a empresa distribui para quem tem sua ação. Então, vamos lá. Você, vamos supor, comprou uma ação da Petrobras. Né? Aí você compra a ação da Petrobras e aí a Petrobras anuncia de tempos em tempos. Nos últimos 2 meses, ela acabou anunciando 2 vezes pagamentos de dividendos. Então, ela vai falar assim, olha, para quem tiver uma ação minha, eu vou pagar, por exemplo, R$1,50 de dividendos. Se você tiver 100 ações, você vai receber 100 vezes 1,55. Então, você vai receber 1,50, você vai receber R$150. Só que as empresas, elas não pagam o dividendo no mesmo dia que ela fala que vai pagar. Ela te dá uma data para fazer esse pagamento. Programação. Né? Então, muitas têm prazos de até de mais de 1 ano. Nossa. Tem coisas que a gente já está programado para dezembro de 2025. Olha. Né? Então, esse dividendo ele não é corrigido. Ele não está lá numa renda igual a renda fixa que ele está rendendo. Não, ele vai ser aquele valor lá no futuro e sem qualquer tipo de correção. Então, o que a gente viu? Uma oportunidade, isso aconteceu porque eu, enquanto investidor, eu estava analisando algumas possibilidades de investimento e aí eu vi que eu queria aproveitar uma oportunidade. Só que eu não queria arriscar mais dinheiro na bolsa, porque era no meio da pandemia. Então, oscilação grande, né? Poderia ser um bom investimento, como poderia não ser. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve no nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!